E aí galera, beleza? Aqui é o Kevin do site Rentável e do kevinbk.com. E nesta videoaula eu vou mostrar para vocês aqui um workflow que eu criei, que ele vai limpar o meu banco de dados do TranslatePress. A gente sabe que o TranslatePress tem um banco de dados muito grande, que qualquer string, qualquer texto entre HTML, ele cria lá uma linha no banco de dados. Então mesmo que você remova depois esse texto no original, a linha vai continuar lá e não tem como você apagar. Mesmo o TranslatePress ele tendo sistemas para você eliminar duplicatas e remover algumas coisas desnecessárias, ele não consegue identificar qual texto ainda existe. Então, uma maneira que eu consegui de eliminar essas linhas, essas traduções antigas, foi criando aqui esse workflow. Eu vou ensinar para vocês como é que eu fiz. Aqui de começo a gente já tem aqui, né? Deixa eu fechar essas execuções aqui, porque esse aqui é a execução. Vou abrir o editor aqui. Aqui no começo a gente tem aqui um intervalo, né? De a cada 30 segundos ele vai executar aqui esse workflow. Vai levar um tempo para ele executar tudo, mas eu já coloquei para deletar tudo aqui. E aqui tem um código que ele vai escolher os bancos de dados que ele vai escanear e vai ver. No caso, você pode colocar apenas um, então não precisa desse código aqui, mas eu quis colocar dois para poder, caso não tenha num, tenha em outro e coisa do tipo. Então eu coloquei dois, mas o melhor é um porque ele vai filtrar mais rápido. No caso eu coloquei tailandês, que é o que mais tem linha, e inglês, que é um dos principais, muitos antigos. Então provavelmente vai ter mais otimização, vai ser melhor de otimizar. Aqui em variáveis, a gente vai fazer o seguinte. Eu criei aqui no meu banco de dados, vou mostrar para vocês aqui. Eu criei aqui no meu banco de dados. Originalmente eu ia fazer para cada idioma, né? Mas eu percebi que não precisa, basta um idioma, que aí você pode eliminar dos outros a linha original. Então, no caso aqui, eu criei uma linha para... Eu criei uma tabela variáveis que eu vou usar para outras coisas também. Porque, infelizmente, parece que se você quiser usar variáveis dentro do N8N, aí você tem que ter a versão Enterprise, que é mais cara. Então, eu criei uma tabela com variáveis. Eu coloquei aqui o nome da variável e o valor. Aí, o que eu peguei? O que eu fiz? Toda vez que ele começar a fazer a tarefa, ele vai selecionar o banco de dados, depois ele vai escolher uma variável, vai verificar qual variável que é. Nessa variável vai ter o valor mínimo do qual ele vai pegar na linha do banco de dados. Aí aqui na segunda linha do banco de dados ele vai ter que, ele vai consultar, ele vai pegar do menor para o maior aqui, ó. Tá, ID vai ser na linha ASC, né? Ele vai pegar da linha da tabela de tradução um maior do que o valor, né, do que a variável que a gente viu anteriormente. Então tem que ser maior que a variável. No caso, Johnson, o valor do Johnson, né? E aí ele vai capturar esse valor. No caso, por exemplo, a gente vai fazer um teste aqui. Se é que eu estou usando um servidor mais lento, então às vezes buga, eu tenho que resetar. E por algum motivo trava muito aqui em variáveis. É por causa do servidor, provavelmente. Ou a conexão com a MySQL. Tá vendo? Mas vamos passando aqui na frente para poder avisar o que a gente vai fazer. Aqui, aí ó, já pegou, tá vendo? Agora fica mais fácil explicar para vocês o que aconteceu aqui. Aqui ele pegou a variável 272, né? E aqui ele usou esse 272 para poder pegar o valor mínimo do ID que ele vai buscar. Aí no caso ele buscou o 318. Porque depois do 272 só teve 318 para ele buscar. Então ele encontrou aqui, tá vendo? Ó, 15 melhores cursos de japonês. E aí ele encontrou essa linha aqui. Ele vai salvar essa linha, vai armazenar essa linha. E aqui ele vai enviar ela para um merge, né? Como é que fala? Aí aqui em WP Post, ele vai buscar através desses dados, ele vai procurar no Post Content e no Post Title. No caso, por exemplo, se você usa custom field em tabelas de bancos separados, ou então você vai ter que colocar aqui um post meta, ou então vai colocar a tabela no qual tem o texto que você quer verificar para não traduzir, quer dizer, para não deletar a tradução, né? No caso, senão ele vai deletar a tradução de uma coisa que não era para deletar. Eu coloquei a condição no anterior aqui para ter um espaço também para poder evitar a deletação de links e outras coisas do tipo. Mas eu vou criar aqui outro filtro para poder ele evitar, quando chegar nas linhas mais altas lá, deletar os custom field que eu criei, né? Os posts personalizados, porque os dados ficam tudo dentro de outra tabela. Então eu tenho que criar também um filtro para essas tabelas, para ele não deletar também. Mas vamos suponhar que você tem apenas artigos no post normal.
Aí você coloca a condição do espaço lá na anterior, né? No nó anterior. Aí nesse nó você só procura, só exibe o que tem o original, o mesmo valor daqui, ó. Mas você coloca um like e uma porcentagem, porque provavelmente esses strings vão estar no meio de textos de artigo. Então, se ele encontrar no post title ou no post content, aí ele vai resultar no que ele deve resultar. Aqui, ó, 15 melhores cursos de japonês. Ele encontrou um post title. Provavelmente é de alguma imagem, já que o post content está muito pequeno assim, só está esse trecho. Provavelmente foi de alguma imagem que ele puxou aqui. Dá para você até colocar o filtro também, de condicionar apenas a posts. Assim você também consegue deletar, mas não é o caso aqui. Não vem ao caso. Tá vendo aqui, ó? Depois que ele executou, os dois vieram para cá, para esse null. Então, no caso aqui, ele encontrou. Se ele não tivesse encontrado, ele viria para cá, mas como ele encontrou, quer ver, ó? Vou colocar o teste aqui, ó. Ele veio para cá. Quando ele encontra na tabela original, então ele não vai deletar. Então ele mandou para essa variável ela vai dar um update no valor do ID original da tabela de tradução. Ele vai pegar o ID e vai colocar aqui da variável, que na próxima vez que ele consultar, ele vai começar a contar da variável que foi salva aqui. Então, por exemplo, aqui era 312, antes estava 272, aí estava 312. Aqui ele vai salvar 312, aí na próxima vez o valor da tabela que ele vai pegar tem que ser maior que 312. Assim, ele vai pegar a que vem depois de 312. E assim por diante. Aí quando ele achar uma que não tem em WP Post, ele vai vir em false. Aí aqui tem um código que vai criar uma... No caso não vai funcionar aqui porque está ligado ao null. Deixa eu separar aqui só para vocês verem. Se eu clicar aqui, ó, ele vai criar um valor para cada tabela de banco de dados de tradução que eu tenho no site. Aí nesse caso, ele vai deletar todos, aqui ele está aqui a variável, e como é valor de tabela, né, são linhas, então ele vai deletar todos os idiomas. Ele vai deletar todas as linhas que tiver na coluna original, igual ao translated, igual ao original, a string de tradução original, e também ele vai deletar na tabela original strings. E aí ele vai criar uma variável também, a mesma variável daqui no caso, e ele vai criar outra variável, que é essa variável que eu criei aqui opcional, né? Uma coisa que eu quis fazer, que vai mostrar a string que foi traduzida e o valor e o ID dela, para eu poder conferir nos meus bancos de dados para saber se realmente não está tendo nenhum problema. Não está deletando coisa que não era para deletar. Aí o que eu faço? Eu venho cá e dou uma filtrada nos WP Post e vejo se ele encontra realmente essa string aqui. Se ele encontrar, aí tudo bem. Aí tem alguma coisa errada. E aqui, de novo, finaliza a operação. É basicamente isso. É muito simples fazer essa limpeza aqui, mas deu um trabalho porque eu queria que ele consultasse 10 linhas de uma vez e apagasse as que não tivessem relação, né? Mas eu não consegui, talvez porque meu conhecimento não seja tão avançado aqui nos nós, mas eu não consegui fazer isso com várias linhas de uma vez, igual a gente faz com tradução. Porque quando ele passa pelo WP Post, as linhas que não encontram nada, elas vão retornar vazia e vai se misturar com as outras linhas na hora de passar pelo merge. Aí quando mistura, vai dar errado. Aí ele vai acabar deletando coisa que não era para deletar e coisa do tipo. Então eu tive que fazer de um por um. Então ele vai ver de um por um aqui, mas ele vai deletar em todos os idiomas de uma vez. Então, se ela não existir na tabela original, no WP Post. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Eu expliquei aqui de forma superficial, só para mostrar para vocês qual é a mecânica. Mas eu também vou compartilhar para vocês aqui o projeto, para vocês abrirem no seu servidor e vocês mesmos poderem otimizar, fazer o que vocês quiserem. Eu também vou melhorando cada vez mais e eu vou postando as atualizações aqui com você. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.